Dando sequência à nossa série, onde nós estamos meditando. Podem abrir a palavra, por favor, inicialmente em Mateus capítulo 7, 13 e 14. Nós já estamos a ponto de finalizarmos essa série, essa sequência. Com base nesse texto de Mateus 7, 13 e 14, é que nós estamos pautando nesta palavra, nesses últimos domingos. Esse é o 5º domingo em que trabalhamos esse texto. Mateus 7, 13, 14 diz: entrai pela porta estreita, esta é a palavra do Senhor para nós. Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós percebemos nesse texto que esse texto nos ensina a respeito de 3 pontos. Existe um início, existe um meio, e existe um fim nessa vida. E dentro do início, ou fazendo parte do início, nós sabemos que existe uma porta. Essa porta é Jesus Cristo. Existe um meio que a Bíblia chama de caminho. Os que são de Cristo são conhecidos como os do caminho, significando dizer que Jesus é o caminho e são aqueles que pertencem a Jesus. E no fim, ou o fim de tudo isso, nós sabemos que nós temos a vida eterna, garantida pela obra da cruz do Calvário, o sacrifício que foi único e suficiente, e essa obra foi maravilhosa demais para nos alcançar. Mas o Senhor, pela sua bendita misericórdia e graça, nos alcançou. E para o início de todas as coisas é necessário a fé, pois é necessário que confessemos os nossos pecados, nos arrependemos de coração e confessamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. É necessário, nós sabemos também, que neste caminho, ou para caminhar, é necessário que caminhemos em amor. Isso é muito importante, para que alcancemos a esperança da glória. Nós sabemos que o Evangelho da Graça de Jesus Cristo se resume em 3 palavras, como estamos estudando aqui todas as quintas. Na primeira carta aos Tessalonicenses, resumindo o Evangelho em fé, amor e esperança. E é disso que o Evangelho traz para nós. Nos traz a fé genuína em Cristo Jesus. Nos traz o amor que excede a todo entendimento e que é incondicional. Para que nos traga a esperança da glória. E essa esperança da glória nos trará a vida eterna em Cristo Jesus. É importante nós observarmos que a salvação não vem por obras, mas vem pela fé. É importante nós sabermos que a salvação é uma graça do Senhor que foi revelado a nós. Graça, graça, graça. Amor imerecido. Nenhum de nós merecíamos ser salvo, mas o Senhor nos salvou mediante a graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E nós sabemos que não é pelas obras, mas aquele que foi salvo trabalhará para Cristo, porque foi restaurado pelo Senhor. E agora é servo do Senhor. E como servo do Senhor, nós trabalhamos por amor ao Senhor. E o amor deve ser provado, assim como a fé deve ser provada. Em Tiago nos mostra que onde está a tua fé? Me mostra a tua fé, é por meio de obras. Nós não trabalhamos para ser salvos, mas nós trabalhamos para Cristo porque fomos salvos por Ele. E é por isso que trabalhamos para o Senhor. E sabemos que durante todo o momento que trabalhamos para o Senhor, devemos guardar a nossa fé, porque nós temos a esperança da vinda de Cristo, que irá voltar e irá nos buscar. Bendito seja o Senhor. E nós vimos que o Senhor, o próprio Deus, diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Oh, que palavra maravilhosa! Porque ela nos salva, porque Ele é a porta. E Ele diz para que devemos entrar por Ele. Existe um dia marcante, um momento marcante. Existe um momento onde nós sabemos que nós nascemos de novo. Isso não é obra da carne. Isso é discernido pelo Espírito de Deus. E nós sabemos que o final de tudo isso é a esperança da glória, o próprio Cristo que nos esperará. Em 1 Coríntios capítulo 2, nós começamos a parte final, que intitulamos como alvo. Como a própria palavra nos diz, nós começamos como a porta, depois nós seguimos para o caminho, e agora nós estamos na terceira e última parte, que é o alvo.
1 Coríntios capítulo 2, de 9 a 10 diz, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem esperado e aguardado ansiosamente. Essa ansiedade é santa, queridos, é no sentido de ter esperança da glória. Você tem esperado no Senhor? Você tem esperado a sua volta? Você tem confiado nele de que todas as tribulações, todas as lutas se cessarão? Porque o Senhor há de enxugar toda lágrima. O Senhor há de consolar todos os que choram. O Senhor há de recompensar todos aqueles que trabalharam para o Senhor. O Senhor há de retribuir de forma justa e verdadeira aquele que o serviu, conforme Ele mesmo nos chamou. Essa é a palavra do Senhor para todos nós. E talvez possamos pensar em coisas boas e maravilhosas demais. Mas o Senhor nos diz na sua palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a nossa esperança da glória. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu nem conheço todas as minhas necessidades, mas eu sei que o Senhor há de nos recompensar de uma forma maravilhosa e eterna. Algo que nem podemos sonhar. E se nós falarmos, não alcançaremos a altura, a grandeza da beleza daquilo que Deus tem feito por nós e já fez por nós. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundidades de Deus. Bendito seja o nome do Senhor que tem nos revelado todas essas coisas. Filipenses capítulo 3, de 13 a 14 diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Talvez nessa caminhada, nesse caminho, nessa luta, você tenha tropeçado, tem talvez encontrado algumas dificuldades, mas a palavra de Deus diz, não fique olhando para essas coisas. E não fique olhando para trás. Caminhe para o alvo, caminhe firme. O Senhor é que nos sustenta, é o Senhor que nos toma pela mão para que seguimos até o fim. Olhamos fixo para o alvo, nós temos que olhar para Cristo, a nossa redenção, autor e consumador da nossa fé. E diz mais, prossigo para o alvo. Todos os dias pela manhã nós temos que pensar, hoje é mais um dia para prosseguirmos para o alvo. E o meu alvo é Cristo Jesus. E o alvo é para nós o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Já pensou? Nós estamos perdidos, condenados ao eterno, ao juízo eterno, porque Deus é justo. E de repente a graça nos alcança, a obra da cruz nos salva. Essa palavra maravilhosa é revelada a nós, que estava oculto antes ao nosso entendimento, e que não pode ser revelada por carne, mas sim pelo Espírito, pois as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito de Deus. E Ele nos diz e nos chama, olha, você está salvo agora. Eu vou me revelar a você. Só basta que você confesse seus pecados e me confesse como o único e suficiente Salvador da sua vida. E nós aceitamos a Cristo. E Ele nos traz a oportunidade de sermos cooperadores da sua obra, trazendo a vocação, ou nos dando a vocação, pois todo dom vem de Deus. E Ele nos chama e nos capacita. E ao aceitarmos esse chamado e andarmos segundo a vocação que Ele mesmo nos deu, Ele nos diz, no final te darei o prêmio da soberana vocação. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não podíamos com nada disso, pois Hebreus 12, de 1 a 2 diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos que correr a carreira que nos está proposta. Correr com vigor, correr com avidez,
correr com atenção, correr com vontade, com toda a força do nosso entendimento, com toda a força do nosso amor para com o Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Como é difícil correr aqui. Tantas coisas nos acusam, tantas pessoas são usadas por Satanás para nos acusar a respeito de tantas coisas, para dizer que não temos nenhuma possibilidade de percorrermos essa carreira, e realmente por nós mesmos nós não podemos, mas é pelo Senhor e através da força do teu poder que nós corremos. E nós vamos correr, o qual em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus, e irá nos buscar. Ontem eu li um texto, achei tão interessante. É claro que a palavra do Senhor é verdadeira, ela está acima de todas as coisas, mas é um trecho que foi dado a autoria ao pastor Martin Luther King, que diz assim: voe, e voe o mais alto que puder, mas se não puder voar, corra o mais rápido que puder, e se não puder correr, ande com todas as suas forças, e se não puder correr, arraste com todas as suas forças, mas persevera para o alvo que é Cristo. Persevera. Não pode voar, corra. Não pode correr, ande. Não pode andar, arraste. Mas siga firme para o alvo. Dia após dia, manhã após manhã. É isso que essa palavra nos traz. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se porventura estiver aqui entre nós alguém que anda ou caminhe desanimado, que o Senhor revigore a sua força, que o Senhor te restaure. Talvez o peso esteja na mente, esteja no coração a partir de uma culpa, mas a própria palavra nos diz aqui que o pecado antes trazia um peso, e esse peso tenazmente nos assediava, que o sangue de Cristo venha nos redimir e venha nos lavar de todo pecado, para que sejamos livres em Cristo Jesus, leves e livres de toda acusação. Provérbios 4:18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Queridos, nós sabemos que o sol se encontra em um alto lugar. Este alto lugar para nós é inalcançável. Tenta imaginar a pessoa de Cristo. Para nós também, antes, era inalcançável. Mas tenta imaginar que o Senhor viesse em glória, resplandecente como o sol, a uma longa distância, aos nossos olhos, mas de forma que pudéssemos alcançá-lo. E que nós fôssemos correndo firmemente em sua direção. Eu creio que essa palavra se encaixaria com perfeição. Correndo em direção à luz, nós estaríamos ali, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Não precisaria do inimigo nos acusar a respeito de nada. A própria luz de Cristo e a sua santidade mostraria todas as imperfeições em nós. E o próprio Cristo iria tratar cada uma delas, de forma que até que tornássemos dia perfeito. Olha que maravilha. É isso que o Senhor está dizendo a respeito. Corramos a carreira. Essa carreira é em direção ao alvo, e o alvo é Cristo. Romanos 8:23 diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós lutamos muito nessa vida com o corpo que temos, mas o Senhor nos promete uma redenção. Nós sabemos que seremos salvos. O Senhor salvará a nossa alma da condenação e do juízo eterno. O espírito voltará para o Senhor, mas e o corpo, o qual lutamos tanto aqui neste lugar, o qual é imperfeito, e que as obras desse corpo ou dessa carne nos separa de Deus.
Como será possível que nós nos acheguemos verdadeiramente com o Senhor no plano eterno, com essa carne? Com essa carne nós não veremos a Deus. Mas o Senhor promete a redenção do nosso corpo. Nós seremos transformados. E assim viveremos com Ele, transformados. Já pensou? Transformados. Eu fico olhando para as minhas imperfeições, para as minhas limitações, e eu penso, o Senhor transformará. A redenção do Senhor chegará. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Glória a Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Queridos, acolhemos com mansidão a palavra do Senhor. Acolhemos no coração. Nós temos que receber a palavra do Senhor como doce, como mel. Ainda que ela venha nos admoestar a respeito de todas as coisas. Ainda que ela nos discipline a respeito de todas as coisas. Mas ela trará salvação. Ela nos dará a redenção, a qual ansiamos dia após dia. Você já viu quantas vezes nós acordamos e lembramos de dívidas, de compromissos, de obrigações, o peso que aquilo nos traz? Queridos, se nós todos os dias acordássemos, ou melhor, antes mesmo de dormirmos, se nós dormíssemos, ou antes mesmo de dormirmos, nós sonhássemos, e que nós pensássemos, Senhor, amanhã é mais um dia, mais próximos do Senhor estaremos. Porque o dia do Senhor está chegando. Como o dia do Senhor está chegando, significa que amanhã estaremos mais próximos ainda. E a respeito dessas preocupações que dia após dia têm ocupado a minha mente, a palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então eu te digo, meu irmão, minha irmã, profetiza. Aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Aos seus o Senhor dá enquanto dorme. E amanhã estarei mais perto de ti, ó Deus. A sua chegada estará mais próxima. E é mais uma oportunidade de eu correr essa carreira, com os olhos no Senhor. Bendito seja para que a cada dia mais possamos parecer com o Senhor. 1 Coríntios 9, 27 diz, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos, por isso que a palavra nos diz, aceitemos todos nós a palavra do Senhor com mansidão. Ela tem que primeiro valer para nós, para todos nós. É necessário que todos nós que chamamos a outros à reconciliação sejamos, antes de tudo, reconciliados com o Senhor. É necessário que a palavra nos salve primeiro. É necessário que a palavra nos liberte primeiro. E salvos e libertos, possamos chamar ao Senhor. E possamos, através da palavra do Senhor, chamar a outros também à reconciliação. 1 Coríntios capítulo 5, de 50 a 52, diz, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ele está falando da morte, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Você tem medo da morte? Não precisamos ter medo da morte. Ela é a passagem
para recebermos o corpo incorruptível. Glória a Deus. Porque salvos estamos desde o dia que aceitamos a Cristo. Mas a morte é apenas uma porta, é apenas um momento em que toda a palavra do Senhor se cumprirá e receberemos o corpo incorruptível no tempo do Senhor, para vivermos com Ele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos ter medo da morte, pois ela foi tragada e nós recebemos a vitória pelo sangue de Jesus. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o inferno. O Senhor venceu todas as coisas. Todas as coisas que estavam contra o reino de Deus e a sua glória. E Ele nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Seremos abençoados. A obra do Senhor nos alcançará e já nos alcançou. E será plena em todos nós. Filipenses 3, 20 e 21 diz, pois a nossa pátria está nos céus. Queridos, se acordamos pensando em todas as coisas a respeito dessa terra, será que realmente a nossa pátria está nos céus? Será que é somente no domingo que nós lembramos que nós pertencemos aos céus? Se assim for, viveremos somente os céus no domingo. Agora, se nós todos os dias lembrarmos que não somos daqui e que somos do céu, nós iremos desfrutar do céu na terra. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que as tribulações sejam pesadas, mas dessa maneira a nossa leve e momentânea tribulação trará para nós eterno peso de glória. Porque diz na palavra, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele subiu, e uma nuvem o cobriu, e da mesma forma ele voltará. Da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma. Nós muitas vezes olhamos para o céu e estamos preocupados se vai chover ou não chover. Se vai ter sol, e se esse sol vai secar a roupa, se não vai secar a roupa. Se levamos blusa de frio ou se não levamos blusa de frio. Se levamos sombrinho ou se não levamos. Na verdade, queridos irmãos, nós temos que olhar todos os dias para o céu e para o alto. E estarmos atentos se o Senhor está voltando. Se nós estamos vendo a glória que trará o Senhor. Mas nós não podemos esquecermos dessa palavra, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Já pensou? Já pensou? Nós que estávamos condenados, nós que merecíamos o inferno, e agora receberemos um corpo e o corpo da sua glória. Já pensou? Que maravilha! 1 Coríntios 3:8 diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Por isso que no começo é a porta, depois é o caminho. E o caminho é aquilo que fazemos para o Senhor, é aquilo que trabalhamos para o Senhor. E Ele há de recompensar a todos. Apocalipse 22:12 diz, e eis que venho sem demora. O Senhor não vai demorar. O Senhor não vai demorar. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor é fiel. Mateus 25:21 diz, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Está difícil. Está se gastando e se desgastando para o Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Agora entra no gozo do seu Senhor. Queridos, o sofrimento desapareceu no meio dessa promessa maravilhosa. O sofrimento desapareceu. A Bíblia diz, lá em Isaías, aproximadamente 700 anos antes da vinda de Cristo, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Promessa do Senhor. Deus é fiel e justo. O Senhor fará cumprir todas as suas palavras. Todas as palavras do Senhor são verdades. Nós já estamos concluindo. E nós podemos observar que todo o Evangelho da graça de Jesus Cristo se resume em 3 palavrinhas: fé, amor e esperança. A fé no Senhor Jesus, o trabalho em amor, o trabalho como corpo, sustentando uns aos outros, suportando uns aos outros, em amor, abençoando a todos dentro do corpo e fora do corpo, como um canal de Deus, do seu amor incondicional, para que a esperança da glória de Jesus, a esperança, seja alimentada e fortalecida dia após dia. Esse é o Evangelho da graça. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Essa é a palavra de Paulo, abençoando e orando os irmãos de Tessalônica, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. A nossa fé tem que ser operante, para que ela seja real e viva e verdadeira, conforme está em Tiago. Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor fortaleça e nos dê firmeza da esperança da glória. Amado e amada, você está firme na esperança? Firme. Firme. 1 Tessalonicenses 2,12 diz: exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. E o nosso último texto é a oração, dizendo: ora o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Essa é a palavra do Senhor. Nesses 5 domingos nós meditamos em Mateus 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, andai pelo caminho estreito, e recebereis a vida eterna. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas ele é glorioso, ele é eterno. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Mas o Senhor não nos deixou só no caminho. Ele nos levará e nos guiará e nos sustentará até o fim. Mas Cristo é a esperança da glória. Por essa razão nós temos aqui, sobre esta mesa, representado por esses elementos, e em obediência à palavra do Deus vivo e poderoso, nós temos a santa ceia do Senhor. Vou pedir que nossos diáconos amados, Massal e Silvia, por gentileza, tomem os elementos da ceia. Nós sabemos que o pão representa o corpo que foi moído, o corpo de Jesus que foi moído. E este suco, servido em taça, representa o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Que a igreja fique em oração e que o louvor nos ajude a entendermos a respeito deste mistério maravilhoso que foi revelado a nós. E que nos fortaleça a nossa fé, nos fortaleça no caminho e que aumente a esperança da glória. Por isso nós desde já oramos por esses elementos. Consagramos a Ti, ó Senhor. E obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pois fazemos em obediência ao Senhor. E obediência ao Senhor queremos fazer conforme a Tua palavra. Por isso, ó Pai, toda a igreja fique em oração,
para que não sejamos réu do teu sacrifício, e como réu não sejamos julgados, mas, Senhor, que nos fortaleça e nos abençoe. Em nome de Jesus, que toda a igreja receba os elementos, para que depois juntos possamos ceiar como igreja do Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. É nisso que cremos e é dessa forma que devemos viver. Nós cremos no que nós cantamos, nós amamos a mensagem da cruz. Até morrer nós a vamos proclamar. Nós levaremos também a nossa cruz. A palavra de Deus nos diz: aquele que quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obrigado, Senhor, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou o preço por nós. Pai, muito obrigado. A Tua palavra nos fala claramente a respeito do preço que o Senhor pagou por nós. E nós temos hoje este cálice e este pão, porque em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor, nós sabemos do que estamos fazendo, pois o Teu Espírito Santo é que nos revela todas as coisas e, ao mesmo tempo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas o Teu sangue nos redime de todo pecado, por isso confessamos os nossos pecados, para que a obediência da Tua palavra, ao cearmos, sejamos abençoados e não condenados. Pai, abençoa-nos como igreja de Cristo. Ensina-nos, ó Deus, para que possamos, ó Pai, andarmos em unidade de fé, e na unidade da fé em Cristo Jesus, a esperança da glória. Como igreja de Jesus Cristo, Cristo nosso cabeça, e como corpo, como membros desse corpo, juntos, comamos e bebamos do Senhor, para a Tua glória. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor Jesus, a nossa esperança da glória. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana muito abençoada.